Bom dia, irmãos e irmãs, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico, clínico, gastroenterologista, que é clínico do aparelho digestivo. Estou aqui na rádio há muito tempo, levando informações sobre saúde e, infelizmente, também sobre doenças, né? Estou aqui com o Carlos Eduardo, na operação de som, e um bom domingo para você que está nos ouvindo. Nós vamos ficar até 9 horas. 9 horas tem a missa transmitida aqui na FM Padre Cícero, a missa da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. E hoje um tema muito importante, nós estamos aguardando nosso convidado, vai já chegar. Hoje nós vamos falar sobre a campanha Março Azul Marinho, sobre prevenção do câncer do intestino grosso, câncer coloretal. É um dos cânceres que mais está aumentando no mundo, infelizmente. É o segundo entre os cânceres, entre mortes por câncer, é o segundo no Brasil, tanto em homens quanto em mulheres. Em mulheres, o câncer de mama é o que mais mata, segundo é o câncer coloretal, e entre os homens, o câncer que mais mata é o de próstata, segundo é o câncer coloretal. Então, daqui a pouco chega nosso convidado, o médico endoscopista e cirurgião Dr. Daniel Landim, para falar sobre este Março Azul Marinho, conscientização sobre o câncer coloretal. Ser apoiador cultural da FM Padre Cícero significa cooperar com a missão de educar e evangelizar, que há 19 anos a FM Padre Cícero realiza com qualidade na região do Cariri, para todo mundo, através da internet. Muitos já fazem parte e testemunham a satisfação de anunciar suas marcas, produtos e serviços em nossa emissora. Seja você também um apoiador, uma apoiadora cultural da FM Padre Cícero. Conheça nossa missão e nossos planos. Ligue hoje, amanhã, na semana, ligue para o 3512-2000, 3512-2000, ou então ligue ou participe pelo WhatsApp do 98103-3398, 98103-3398. E aí você vai ouvir os nossos planos de mídia, para você aderir a algum plano, apoiar a FM Padre Cícero e divulgar sua marca, seu trabalho, sua empresa. É muito importante, né? A divulgação nos dias de hoje, quem não divulga fica para trás. E nesse mês de março, nós temos uma promoção aqui na FM Padre Cícero. Atenção, amiga da rádio. Nesse mês de março, fazendo a sua doação financeira para a FM Padre Cícero, você vai participar do sorteio de um voucher especial da Padre Cícero Revestimento de Cerâmica e da pizzaria e cafeteria Juá VIP e também das farmácias Pop Mais. O sorteio acontecerá ao vivo no dia 3 de abril, 11h30 da manhã. Exatamente. Então fique ligado, você que é amigo ou amiga da rádio. 3 de abril é um dia de segunda-feira. Então, quando for de manhã, 11h30 da manhã, no programa Mais Amigos de manhã, você vai ouvir, né, o sorteio. Mais informações pelo 3512-5824, 3512-5824. Apoio Cultural Padre Cícero Revestimento Cerâmica, Avenida José Bernardino 3369, Parque Buriti, em Barbalha. WhatsApp 981090927. E também outro número do WhatsApp, 98104
11h74. Chegando o nosso convidado, Dr. Daniel Landim. Bom dia, vamos sentar. Também essa promoção é apoio da Pizzaria e Cafeteria Joá VIP, sabor incomparável. Instagram, @JoáVIP, WhatsApp 21 31 50 61. 21 31 50 61. E também nos apoia nessa promoção a farmácia Pop Mais, as farmácias Pop Mais. Mais saúde, mais economia. Em Juazeiro, o telefone é 21 55 0973. Das farmácias Pop Mais. Em Barbalha, 21 41 70 16. E no Crato, a farmácia Pop Mais, 21 55 11 50. É isso aí. Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. Já está aqui conosco nosso convidado, Dr. Daniel Landim, amigo de muitos anos, desde o tempo da Estácio, do consultório também, da gastroclínica. Dr. Daniel Landim é médico endoscopista, faz todos diversos tipos de endoscopias. Ele é cirurgião geral, a especialização em endoscopia pelo Hospital de Base de São José do Rio Preto, São Paulo, e em cirurgia geral também. Membro titular da SOBED, Sociedade Brasileira de Endoscopia, que tem sua secção Ceará regional, coordenador do Serviço de Endoscopia Digestiva do Hospital Regional do Cariri. Bom dia, doutor Daniel Landim. Muito obrigado por ter aceito nosso convite para falar sobre o Março Azul Marinho, prevenção do câncer coloretal. Olá, Topérix. Obrigado pela oportunidade de ter vindo até aqui. Bom dia, querido ouvinte. E vale salientar que o mês de março é um mês de conscientização do câncer coloretal, também conhecido como câncer de intestino. E venho aqui para falar desse tema tão importante, conscientizar o querido ouvinte sobre o câncer de intestino. É um câncer que infelizmente está aumentando no mundo. Ontem, lá no Hospital São Vicente de Paulo, eu estava dando uma aula para os alunos da Faculdade de Medicina, FAMED, e o paciente escolhido para a gente estudar, uma suspeita de câncer coloretal, paciente idoso que de repente começou a ter dificuldade para defecar, a ter uma dor abdominal, dor de barriga, né? E também vômitos. Parou de defecar, apresentou vômito, apresentou um pouco de febre e dor abdominal. E foi feito um exame de imagem que deu uma lesão, mais ou menos entre o sigmoide e o cólon descendente, e foi sugerido que fizesse uma colonoscopia nele. E aí os alunos me perguntaram, e eu vou passar essa pergunta para você, Dr. Daniel Landim. Por que o câncer de intestino grosso está aumentando? Tivemos agora esse relato da morte do Pelé, maior jogador de futebol de todos os tempos, Roberto Dinamite, maior artilheiro do Vasco de todos os tempos, aquele famoso ator americano do Pantera Negra, né? A Preta Gil, que graças a Deus está tratando, está bem no tratamento. Por que esse tumor está aumentando? Existe alguma hipótese que possa justificar esse aumento? A cada dia a gente vem percebendo o aumento do número de casos, né, no diagnóstico do câncer de intestino. Foi estimado que em 2022, 40 mil novos casos foram diagnosticados de câncer de intestino no Brasil. Então, assim, é um tipo de câncer que vem crescendo muito e já se considera-se como o segundo tipo de tumor maligno mais frequente no homem e na mulher. E acredita-se que a alteração dos hábitos de vida, né? A alimentação, a falta da atividade física, tem um fator genético também importante, mas vem realmente de forma crescente. E considerando também o aumento no diagnóstico, né? Cada vez a gente vem aumentando
arsenal para se ter o diagnóstico desse tumor de forma mais frequente, né? E conseguir fazer o tratamento de forma precoce. É verdade. Antigamente era mais difícil ter, na maioria das regiões do nosso país, esse aparelho, né? O colonoscópio, videocolonoscopia. Eu lembro quando eu voltei para cá, em 1989, não tinha colonoscopia. E o aparelho muito caro, né? Hoje ainda é caro, mas na época ainda era, proporcionalmente ainda era mais. Eu aprendi um pouco de colonoscopia na minha formação de endoscopista. Antigamente as formações não eram completas como a que você fez, de aprender todas as endoscopias. A gente tinha uma endoscopia só, que no caso era a endoscopia digestiva alta. Aí a gente, por curiosidade, ia lá, acompanhava quem fazia colonoscopia, quem fazia retossigmoidoscopia e outras endoscopias. Mas o curso era de endoscopia digestiva alta, né? E aí eu comprei um aparelho, retossigmoidoscópio, e passei a fazer, inclusive, alguns casos de câncer de reto. A gente detectou, encaminhava para o São Vicente de Paulo, para o cirurgião oncológico fazer a cirurgia. Aí, quando foi com poucos anos, 89, 90, 91, 92, chegaram simultaneamente o Dr. Jorge André, no Crato, e o Dr. Antônio Newton, no Juazeiro, e o Dr. Hernando, em Barbalha. O Dr. Hernando até um pouquinho antes do Jorge e do Antônio Newton. E aí começou, né, os diagnósticos. Só que o pessoal rejeitava esse exame, né? Tinha medo de fazer, preconceito, que é pelo reto, o preparo é um pouco desagradável, né? Porque tem que esvaziar o intestino. Como está hoje em dia? Parece que o pessoal, ou por medo, ou por uma conscientização melhor de que não é tão ruim assim esse preparo, o exame em si é mais tranquilo, né? O que é que você me diz sobre a aceitação? O povo está fazendo mais, né? A colonoscopia. O mês de março, né? O Azul Marinho veio para isso, né? Para essa conscientização. A gente sempre escuta falar no Outubro Rosa, né, que é o câncer de mama, o Novembro Azul, que é o câncer de próstata, e ninguém escuta falar do Março Azul Marinho, né, que está vindo para isso, para conscientizar a população a respeito do câncer de intestino, né. O exame padrão ouro para esse diagnóstico, né, desse tipo de tumor é a colonoscopia, né. Na região da gente, cada vez mais vem melhorando esse diagnóstico e os tratamentos, né, por via endoscópica. E é um exame indolor, né. Antigamente realmente tinha um certo receio, né, que era um exame doloroso, mas que na verdade é um exame realizado com a presença do anestesiologista, né. Então, não é um exame indolor, tem um desconforto por conta uma certa resistência por conta do preparo, né, para se realizar o exame, mas é um preparo que tem que ser feito. Quanto melhor o preparo, melhor a avaliação do intestino, né, e consequentemente a parte interna do intestino, a parte da mucosa, ela é visualizada de forma mais detalhada, né, quando existe um preparo bem feito. Muito bem. Esse mês, portanto, chama-se Março Azul Marinho. E você me informou que ontem houve uma sessão de fotos lá no Horto do Padre Cícero, e o Padre Cícero está azul, é isso mesmo? Isso, a gente conseguiu, né? A princípio a proposta era para o mês completo, mas não teve como, mas conseguimos pelo menos para o dia de ontem à noite. Estive lá no outro, bati umas fotos, bem legal. Então realmente nosso padrinho estava de azul ontem. Legal, manda essas fotos, viu, para a gente divulgar para o povo que não viu, para poder ver o Padre Cícero de azul marinho. É interessante, né? As outras campanhas, você citou aí o Outubro Rosa e o Novembro Azul, eles pegaram mais, até porque o câncer de mama e o câncer de próstata em cada sexo é o que mais
atinge, né? E morte. Nem o que mais atinge é o de pele, né? Mas o que leva mais a complicações e mortalidade. E o câncer coloretal, segundo, então já deveria ter esse espaço de colocar também por mês inteiro. Agora, interessante, e vou falar agora e você vai discordar ou concordar ou reforçar, é que quando a gente fala de prevenção de mama, prevenção de próstata, prevenção de colo uterino, a gente, na verdade, não está falando a verdade, né? A gente está falando de exames, de campanhas para diagnóstico cedo, né? Diagnóstico precoce. E no caso do câncer coloretal, pode-se falar mesmo de prevenção. É provável, vamos dizer assim, é possível prevenir o câncer coloretal numa determinada situação do exame colonoscópico. Fale sobre isso, doutor Daniel Landim. Sim, Topper. O câncer de intestino, ele realmente fica atrás somente do câncer de próstata no homem e na mulher do câncer de mama, né? Então, é o segundo tipo de tumor aí tumor maligno mais frequente, né? Então, realmente tem que existir uma conscientização para se realizar essa prevenção. A prevenção, ela é feita pelo exame, né? Como eu falei anteriormente, o padrão ouro é a colonoscopia. Esse tipo de câncer mais comum, ele é originado de células benignas, né? Que os adenomas são pólipos benignos que se transformam em câncer. Então, quando se faz a prevenção de forma correta, no momento certo, e encontrando esse tipo de lesão no exame na colonoscopia, pode ser sim tratado e não precisar futuramente de uma cirurgia ou algo do tipo, né? Quimio ou radioterapia. Então, a prevenção serve para isso, para se fazer o diagnóstico de forma precoce e conseguir o tratamento adequado e até mesmo curável. Muito bem, então veja só, a pessoa faz um exame desse, a colonoscopia, ou porque está defecando sangue, ou porque está com uma dor na barriga, com o intestino ou preso ou solto, uma diarreia que não acaba, um intestino preso incomodando muito, e há uma grande oportunidade de descobrir uma bolinha, né, um pólipo, com a sua verruga no intestino, né? Claro que nem toda essa verruguinha dá câncer, mas o adenoma. Adenoma, isso. 25% dos tipos de adenoma, eles podem sim se malignizar, né? Pode virar um câncer. Aí se retirado pela própria colonoscopia, já o paciente está curado, né? Curado, quer dizer, não vai ter o câncer, embora se há uma tendência da pessoa, é bom ficar fazendo aí de 3 em 3. Ficar fazendo de forma frequente, porque outros pólipos podem ir surgindo, né? Aparecer, né? Em outros locais do intestino, né? Aí você faz um exame que não só vai ajudar a descobrir o que é que está causando os seus sintomas, mas tem uma grande chance de fazer uma prevenção do câncer, porque esse adenoma que é encontrado no exame da colonoscopia no intestino de algumas pessoas, não quer dizer que ele é câncer, não. Ele pode virar câncer e não é, vamos dizer assim, de hoje para amanhã. Ele leva anos, né? Isso, existe um período, né, para transformação, né? Entre 5 e 10 anos que o adenoma vai se malignizar, né? Mas é para isso que a prevenção vem, né? É dessa forma. Então, assim, quando se está indicado, então, fazer a colonoscopia de forma preventiva, né? Mesmo o paciente que ele não sinta nada, não tem nenhum sintoma, mas se ele tem acima de 45 anos, já é o ideal fazer. Mas por que se não sente nada? Porque esse próprio adenoma, esse próprio pólipo, ele não vai causar sintoma. Ele não vai mostrar algo, nenhum sinal que justifique fazer a colonoscopia pelo quadro clínico do paciente, né? Então, a pessoa completou 45 anos, deveria fazer dentro de uma espécie de check-up que o povo pede aos médicos, se tem 45 anos ou mais, incluir também uma colonoscopia, né? Sim, é um exame preventivo, é para isso, né? Para se diagnosticar de forma precoce a doença. Já outros sintomas, como a dor abdominal, a anemia, pesquisa de sangue oculto nas fezes presente, doenças inflamatórias intestinais, sangue visível a olho nu nas fezes. Então, todos esses outros sintomas já tem indicação de se fazer a colonoscopia. A fraqueza, né, a perda de peso.
Então são sinais e sintomas que os pacientes apresentam que já nos orienta e já reforça a realização do exame, da colonoscopia. Outro problema em relação a esse exame, antigamente era a falta de quem fizesse o exame em algumas regiões do Brasil, e hoje, embora ainda pelo SUS ainda há uma certa dificuldade de marcação, né? Pouca gente fazendo, então a dificuldade, uma fila de marcação. Mesmo fazendo particular, existe o problema do custo. Não é um exame que seja menos de R$500, pode ser até mais de R$1.000, dependendo da localidade. Mas a importância, a economia e principalmente a vida que se salva compensa um esforço tanto do poder público de oferecer para toda a população, quanto de uma pessoa que está nessa fila e quer fazer logo, de procurar logo esse exame. Compensa, né, esse investimento na saúde. Compensa, né, Topérez? O câncer de intestino, quando ele é diagnosticado de forma precoce, ele é tratável, né? 90% das vezes que tem esse diagnóstico de forma correta e no momento certo, o paciente fica curado, né? Então compensa, além financeiramente, porque vai diminuir consequentemente os custos de cirurgia, de quimioterapia, de radioterapia. Além disso, a própria vida, né? É verdade. Pelo SUS há uma dificuldade pelo número de aparelhos que são poucos, né? Você faz no Hospital Regional de Cariri, mas só para quem está lá, né, internado? Isso, no Hospital Regional é pacientes internados ou que tiveram alta, mas ficaram com essa pendência do exame, né, da colonoscopia. Aí eles voltam para realizar. Naquela policlínica de Barbalha tem um colega, né? Sim, Policlínica de Barbalha, Policlínica do Crato. Policlínica do Crato, mas só, né? No Juazeiro tem alguém que faz na rede pública, assim, sem ser internado eletivamente? Eu não sei. Também não sei. Então existe esse problema, né? Essa limitação. Mas ao convênio de Juazeiro, Barbalha, Caririaçu, Missão Velha... Acho que vai para Policlínica. Né? Policlínica de Barbalha cobre essas cidades, Isso. Né? Mas é fundamental esse exame. E eu ainda vou entrar numa polêmica. O ator do Pantera Negra, ele teve o CA de intestino grosso com 43 anos, e você disse 45, e aí, como é que fica? Como eu falei, acima de 45 anos, se tiver assintomático, né, não tiver nenhum sintoma, provavelmente, para ele ter tido esse tumor com 43 anos, ele deveria já tá apresentando algum sintoma há alguns anos atrás. Então, assim, não necessariamente acima de 45 anos, mas se você tiver menos de 45 anos, mas apresentar algum sintoma de alarme, algum sinal de alarme ou sintoma desses que eu falei agora há pouco, já se tem indicação de se fazer a colonoscopia. Muito bem, é isso aí. Então vocês já sabem, vocês ouvintes já sabem que hoje o assunto é o Março Azul Marinho, a prevenção do câncer coloretal, que é o câncer do intestino grosso. O nosso convidado é o Dr. Daniel Landim, ele que é médico endoscopista e cirurgião geral, que faz a colonoscopia e outras endoscopias, e no caso da colonoscopia, não só ele descobre o câncer, como ele previne se for pego uma bolinha antes de ser câncer e é retirada essa bolinha, e na biópsia diz que era um adenoma e ia virar câncer, mas não vai mais virar, graças a Deus, porque foi removido, foi retirado, graças a Deus. Mas vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, aqui com Carlos Eduardo, e depois a gente volta fazendo perguntas ao Dr. Daniel Landim. Você também pode fazer pergunta pelo 3512-2000. Esse mesmo número é também do WhatsApp da FM Padre Cícero, viu? Você pode fazer a sua pergunta por telefone, falando, logicamente, ou escrevendo no WhatsApp, ou fazendo um áudio no WhatsApp, que eu passo para o nosso convidado, o Dr. Daniel Landim, endoscopista e cirurgião. Dicas de saúde, que educa e evangeliza na sua FM Padre Cícero. Campanha da Fraternidade 2023, Fraternidade e Fome.
dai-lhes vós mesmos de comer. Mateus 14:16. Campanha da Fraternidade 2023. Hoje é o segundo domingo de Quaresma, esse tempo especial, né, de conversão, depois do Carnaval, Festival da Carne, vem a preparação para a Páscoa, a maior festa cristã, maior do que o Natal, na espiritualidade, né? Na festa, maior é o Natal mesmo, que o pessoal gosta, mas na espiritualidade, a maior festa cristã é a Páscoa da Ressurreição, e a preparação, 40 dias de Quaresmas, e esses 40 dias, nós já estamos na segunda semana. Hoje é o segundo domingo de Quaresma, tempo de jejum, abstinência, orações, caridade, esmola, penitência, enfim, né? Tempo de preparação espiritual para festejar a Páscoa da ressurreição do Senhor Jesus. Mês de março, dedicado à conscientização, prevenção do câncer coloretal. Cólon é intestino grosso e reto é o finalzinho do intestino grosso. O reto, o ânus, por onde sai o material fecal. Então, o câncer do intestino grosso ele é chamado tecnicamente de câncer coloretal. É um câncer que está aumentando, infelizmente, no mundo todo, e essa campanha é fundamental porque, como o Dr. Daniel Landim falou, existe prevenção. Além de existir o diagnóstico precoce com grande chance de cura, tem a prevenção. Agora, quando descobre, quando já está avançada a doença, aí complica, né? Complica mesmo e, infelizmente, tem muitos casos de mortes no Brasil e no mundo todo. O Dr. Daniel Landim, nosso convidado, ele é cirurgião geral e ele é endoscopista, portanto ele faz a colonoscopia. E ele falou também sobre um grupo que a gente chama grupo de risco para ter câncer coloretal. Ele falou da idade, falou de alguns hábitos de vidas não saudáveis, né? Falou sobre a questão de a pessoa estar fora de forma, né? Acima do peso, obesidade, falou sobre alimentações erradas, né? Com pouca fibra e mais conservas, enlatados, defumados, etc. Mais alguma coisa, doutor Daniel Landim, sobre esse grupo de risco? Quem mais pode ser considerado grupo de risco, além da idade, da má alimentação, da obesidade, do sedentarismo? Tem mais algum que pode ser colocado nesse grupo de risco? Os pacientes com doenças inflamatórias intestinais, né? Doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Retocolite ulcerativa. São pacientes que aumenta aí a chance de... E os que têm casos na família, né? Um parente próximo, pai, sim, mãe, irmão. É importante, né? É importante. Principalmente o parente de primeiro grau. Então, que é pai, mãe, irmão. Isso, pai, mãe, irmão. Então, acima de 45 anos, vou reforçar, mesmo assintomático, sem ter nenhum sinal, nenhum sintoma, já tem indicação de se fazer a colonoscopia. Abaixo dessa idade, aí se realmente tiver algum parente de primeiro grau. Então, se o pai teve um câncer de intestino com 50 anos, o ideal é que todos os parentes de primeiro grau façam o exame com 40 anos. 10 anos antes. Já puxa 10 anos antes que o parente descobriu, né? A idade que descobriu. A idade. Por que isso? Porque a gente já considera que é a evolução do câncer, né? Nesse período de 10 anos. Entendeu? O fumo e o álcool tem alguma influência, talvez? Sim, o fumo e o álcool, né? Aí realmente é evitar o tabagismo e a bebida alcoólica, né? Uma vez eu vi uma coisa, me impressionou muito. Eles fizeram a causa-morte no Brasil. Não da doença, tipo infarto do miocárdio, Covid, não. Eles pegaram causas gerais, aí botaram acidentes de trânsito, violência, doenças no geral e alimentos super processados, mexidos, né, alterados. Aí me impressionou que esses alimentos, essa alimentação processada, né, alimentos que são conservados com sal, gordura, e fica num refrigerador, fica num frigorífico e é consumido muito tempo depois da morte do boi. Quer dizer, pode ser considerado uma carne velha, né?
ele foi colocado como uma possibilidade de morte maior do que violência, abaixo só das outras doenças e dos acidentes de trânsito. Me impressionou muito saber que a comida gera câncer e morte. E a gente está falando mais do câncer de intestino, mas qualquer outro tipo de câncer vai ter esse aumento aí quando se existe uma dieta de forma descontrolada, né? Uma dieta errada, né? Que são justamente esses alimentos, são esses alimentos, que são, eles transformam o alimento para eles terem uma durabilidade maior, né? Isso, aí vem os produtos químicos, né? São esses produtos químicos aí que aí a longo prazo levam ao câncer, né? E o frutas, verduras, né? Também quando se usa muito produto químico na plantação. Em vez de ser fresco, eles também, né? Então, o ideal é o produto orgânico, né? É isso. Porque uma carne velha, ela só vai ser palatável, ela só vai ser saborosa se eles colocarem essas coisas, né? Para não mudar, para não ficar com cheiro ruim, com gosto desagradável. E até mesmo para manter a validade, né? Então, por mais tempo, né? Mais tempo. Aí, quer dizer, é carne velha. O boi não morreu naquela semana. Talvez nem naquele mês. Talvez nem naquele ano. E, antigamente, a gente comia essas carnes quando tinha assim um churrasco, uma feijoada, porque uma pessoa ia casar, um casamento, um batizado, uma formatura, né? Mas hoje você liga e pede churrasco na sua casa, né? Todo dia. Aí complica, né? Todo dia comendo essas carnes. Linguiça, salsicha, bacon, não é? Presunto, salame. E isso vem aumentando, né? Esse tipo de dieta. A correria do dia a dia, né? Se você tinha um tempo para você almoçar em casa, né? Você ter uma refeição mais adequada. Hoje em dia na correria, no trabalho, no seu emprego, está cada vez mais exigindo que você faça uma alimentação rápida, de forma fácil. E aí vem os problemas de saúde, né, a longo prazo, né? É verdade. Você nem gasta o que come. Você come e se deita quando está cansado. Ou então vai trabalhar correndo, mas vai trabalhar sentado. A maioria das pessoas trabalham sentadas, né? Não é se exercitando, não é caminhando, não é suando, né? Aí fica. Muito daquelas coisas que você come fica mais tempo no organismo. Uma ouvinte faz uma pergunta muito interessante. Porque você falou que sangramento é um sinal de suspeita que deveria fazer uma colonoscopia, que pode ser um pólipo ou mesmo já um câncer de intestino. Mas a principal causa de sangramento em homens e mulheres são os vasos sanguíneos chamados hemorroidas, né? Aí a ouvinte, ela pergunta: hemorroida pode virar câncer, doutor Daniel Landim? A hemorroida ela não pode virar câncer, né? Ela não se transforma em malignidade. Mas o que chama a atenção é que o sangramento nem sempre é da hemorroide, né? Apesar de ser a principal causa de sangramento, tudo bem, mas a gente tem que levar em consideração que nem sempre o sangramento vem das hemorroides. Por isso a importância de se fazer o exame, né? A colonoscopia, para você avaliar todo o intestino grosso. É verdade. Quando uma pessoa tem um sangramento e é bem jovem, alguns médicos até arriscam, faz só uma pomada, faz um exame chamado retossigmoidoscopia. Se tiver hemorroida, bota uma ligazinha elástica, tira a hemorroida. Se o sangramento para, tranquilo, beleza. Agora, se não para o sangramento, ou essa pessoa tem 40 anos ou mais, deveria, né? Fazer uma colonoscopia. O exame mais completo é a colonoscopia, né? Existe a anoscopia, que aí você vai avaliar as doenças anais. Existe a retossigmoidoscopia, que aí você vai avaliar o reto e o sigmoide somente. E existe a colonoscopia, que realmente é o exame mais completo. O aparelho ele avalia todo o intestino grosso e parte final do intestino delgado, né, que a gente chama de ilha terminal. Então, nem sempre o sangramento ele vem da região anal. Na maioria das vezes, sim. Mas tem que se ter esse cuidado, né, de achar que todo sangramento vem das hemorroides, da fissura, da fístula anal, e não é.
Algumas vezes eu atendo pessoas que dizem assim: doutor, eu estou defecando sangue, eu faço uma endoscopia alta, aí eu explico que o sangue que vem lá de cima do estômago, de uma úlcera, por exemplo, o trajeto é tão longo que quando chega lá embaixo ele já não é mais bem vermelhinho, ele é escuro, né? Ele é enegrecido. Então, eu digo que é melhor fazer uma colonoscopia. Mas às vezes a colonoscopia dá normal, não encontra nada. Aí nesses casos, mesmo não sendo comum, é bom, né, fazer uma endoscopia alta também, porque raramente pode acontecer também um sangramento que vem lá de cima e não deu tempo de ficar totalmente escurecido, né? Isso, quando é um trânsito intestinal ele de forma rápida, a chegada do sangue até a região retal ou anal, então vale-se a pena fazer a endoscopia também. Faz a endoscopia e faz a colonoscopia. Aí uma pessoa defecou sangue, parou, ficou assustado, quer saber se ainda está doente, aí a gente pede esse exame que você citou, pesquisa de sangue oculto nas fezes, aí dá positivo, faz uma colonoscopia, dá normal. Faz uma endoscopia alta, dá normal. E agora, como é que a gente examina o intestino do meio, o tal do intestino delgado? Isso, apesar do sangramento ser mais comum nessa parte intestinal, retal, anal, mas existem algumas doenças que podem também causar o sangramento no intestino delgado, né, que é o intestino fino. Infelizmente não temos um aparelho para visualizar todo o intestino delgado. Existe a cápsula endoscópica, né, para se avaliar essa parte do trato digestivo. Então, de forma resumida, a endoscopia avalia a parte alta, né, esôfago, estômago e uma primeira porção, segunda porção do duodeno. A colonoscopia, a parte baixa, que é o cólon, o intestino grosso e a parte do reto, e fica a parte do meio, né, que é o intestino delgado. Então existe sim a cápsula endoscópica, ela tem uma câmerazinha, né, o paciente engole essa cápsula, e através dessa câmera a gente visualiza todo o intestino delgado, e daí a gente diagnostica alguma lesão, algum tumor que esteja causando esse sangramento. Lembrando que a pesquisa de sangue oculto nas fezes é um exame muito sensível, porém pouco específico. O que é que isso quer dizer? Que uma alimentação com carne no dia anterior, com alguns tipos de frutas, pode positivar o exame. Mas deixar o paciente tranquilo que não é sinônimo de doença grave, né? Às vezes o paciente faz a pesquisa de sangue oculto, dá presente e fica já fica ansioso, já fica achando que tem um tumor, nem sempre é assim. Mas é importante ser investigado. É verdade. Agora você falou da cápsula endoscópica, mas vamos também fazer o contraposto. Primeiro, é um exame que não pode biopsiar, não biopsia, né? Não encontra a lesão e vai tirar um pedacinho para olhar no microscópio. Não pode fazer isso. Segundo, não tem pelo SUS, né? Aqui na região não tem, né? Não tem pelo SUS. Eu não sei se está fazendo em Fortaleza, Topers, mas na região da gente não tem. Uma vez eu precisei, um paciente da Unimed fazer, e mesmo tendo aqui na Endoclinic, o paciente da Unimed foi fazer em Recife. Não fez aqui, não houve acordo da Unimed com a clínica. Foi fazer em Recife, cápsula endoscópica. Então existem essas limitações, né? E a enteroscopia com balão? Nós não temos aqui, mas existe, né? Sim, é usado com aparelho, né, endoscópico, um aparelho específico para avaliação do intestino delgado. Aqui não se faz na região do Cariri, mas é outra opção também de avaliação do intestino delgado, né? Então aqui, principalmente pelo SUS, que o aparelho, a cápsula endoscópica, além de não ter pelo SUS, ela não é tão econômica, né? É um exame que tem um certo despesa, né? Isso, por ser uma cápsula descartável, né? E ela tem essa câmera, né? Tem uma tecnologia de última geração, então torna-se realmente um exame caro, né? Antigamente eu sabia que era $900, nem sei se ainda está em dólar e é esse valor. Se for, está muito caro. É muito caro, né?
A vantagem é que as indicações são limitadas, né? Então, na maioria das vezes, voltando a falar, você faz o diagnóstico das doenças do trato digestivo pela endoscopia e pela colonoscopia, né? 90% das doenças estão aí nessa parte do aparelho digestivo, né? No alto, até o estômago e duodeno, e na parte baixa, né? Que é o cólon grosso, o intestino grosso e o reto, né? Lá no regional, eu encaminho muita gente que está passando mal, né? Em um hospital fantástico, né? Que faz tudo, né? Eu digo lá em casa, olha, no dia que vocês me virem falando tropo, com a boca torta, com a banda morta, não me leve no outro canto, não, me leve no hospital regional, que só lá que faz tomografia de urgência, só lá que faz o único tratamento que tem para AVC isquêmico, ou seja, o Hospital Regional do Cariri é uma joia rara, é uma coisa fantástica. O pessoal fala mal porque a fila lá é grande, porque eles fazem uma triagem e mandam as pessoas irem ou para UPA ou para casa e ficam chateados, mas é fantástico o Hospital Regional do Cariri. Então eu encaminho muito. Aí eu vejo que quando não dá nada que justifique os sintomas na colonoscopia e na endoscopia, lá no Hospital Regional do Cariri eles fazem exame de imagem, né? Tomografia, às vezes até ressonância magnética da barriga. Mas também vejo umas coisas assim que deixa a gente, que quer o diagnóstico, deixa a gente assim um pouco angustiado. Indicam, por exemplo, que tem divertículo. Aí a pessoa, quando vai fazer a colonoscopia, não tem divertículo que diz que tem na tomografia, na ressonância. Indicam a hérnia. Quando faz a endoscopia alta, não tem a hérnia. Quer dizer, o exame de imagem, ele não é igual a um exame endoscópico, não é isso? Não é. O ideal do exame de imagem, ele sugere, né? Então, ele já coloca para correlacionar com o exame endoscópico, né? Com a endoscopia e a colonoscopia. Mas o padrão ouro, o exame, são os exames endoscópicos, né? Que a gente tem que levar em consideração. É verdade. Então, a medicina como um todo, ela tem essa dificuldade. A gente tem um termozinho muito conhecido na medicina baseada em evidência científica que diz assim: a medicina é a ciência da incerteza. O médico nunca tem uma certeza de 100%. Então, a gente se aproxima disso para dizer o que é que as pessoas têm, né? E aí os exames, eles ajudam, mas às vezes nem tanto. Eles acertam, mas às vezes não acertam. Então é um conjunto, né, do que a pessoa sente, associado com exames, às vezes de laboratório, às vezes de imagem, principalmente as endoscopias e às vezes até as biópsias, não é isso? Isso, é um conjunto, né? Os exames, eles se complementam. Não existe aquele exame que, vou fazer tal exame que ele vai ver tudo. Não existe, né? Então, dando um exemplo, um paciente que tem uma dor abdominal, ele vai fazer uma colonoscopia, uma tomografia, uns exames de sangue, né, uns exames laboratoriais. Então, e a própria clínica, né? A gente está falando isso somente dos exames, mas a clínica, os sinais e sintomas que o paciente apresenta é o que é o mais importante, né? Exatamente. A clínica é soberana. É verdade. Então, quando você faz esse somatório de todos os exames com o que o paciente vem sentindo, daí você chega a uma conclusão. Mas não existe aquele exame completo que vê tudo, entendeu? Muito bem. A pessoa, o Luciano Rodrigues, nosso ouvinte, ele gostaria de saber o custo, né? A gente fala, eu nem gosto de falar de preço, mas hoje eu já falei. Hoje eu já falei até de preço de coisas da colonoscopia e da cápsula endoscópica, mas a gente não tem certeza, não. Eu, pelo menos, não tenho certeza quanto custa. A cápsula endoscópica antigamente era $900, não sei se baixou, deve ter baixado, porque o dólar subiu muito, né? E a colonoscopia depende muito da região, depende da oferta e procura. Uma cidade que só tem um colonoscopista, ele vai ser um pouco mais caro do que uma cidade que tem 15, 20 colonoscopistas, né? Porque aí aquele que prepara uma sala, prepara todo o meio de fazer a colonoscopia, ele tem um custo, ele tem um gasto, diferente daquele que é uma equipe, né? Vários, e aí os custos diminuem um pouco, por isso que existe diferença de preço. É isso mesmo, Dr. Daniel Landim, ou existe uma tabela de preço desses exames?
É isso mesmo, Teopéricles. Não existe uma tabela, né? Esse é um custo variável, né? De cada região. Mas é nessa faixa de preço de 900 a R$ 1.200 por aí. É o exame diagnóstico, né? A colonoscopia diagnóstica. Diagnóstica e que pode ser terapêutica, porque retira, né? Sim, o pólipo, pode ser terapêutica. Retira, né? até outras lesões, às vezes, quando encontra, né? Dependendo do tamanho, né? Aí sim, aí já se considera também a colonoscopia terapêutica, né? Que a importância é isso, é você fazer a prevenção e fazer o tratamento e ficar curado, né? Quando é diagnosticado de forma precoce. Portanto, pessoal, a mensagem que a gente quer que vocês fiquem gravado hoje é que o câncer coloretal, esse que levou o nosso Pelé, o nosso Roberto Dinamite e que atinge tanta gente no mundo, ele pode ser prevenido. Não sempre, porque se uma pessoa nunca fez uma colonoscopia e quando vai fazer já está bem magrinho, já está sem comer, já está anêmico, dificilmente esse tumor está no início, né? Mas se ele faz um intestino preso que antes não era preso, ou uma diarreia que antes não tinha diarreia, se ele faz uma colonoscopia nesse início de problemas, eles têm grande chance de descobrir antes, né, do câncer, e que se for câncer, descobrir também no início, com maior chance de cura, não é isso? Isso, o grande problema é esse, sabe, Teopéricles? Eu não sinto nada, existe muito isso. Eu não sinto nada, não vou fazer, não vou atrás de doença, né? A pessoa, como se a doença fosse inventada pelo médico que faz o exame, né? Então, assim, a conscientização é para isso, né? É para se fazer o exame mesmo estando sem sintomas, entendeu? Quando a grande parte das vezes, quando se vem ter algum sintoma, o tumor ele vai estar, o câncer ele vai estar já avançado. Então aí realmente não existe o tratamento endoscópico, né, o tratamento definitivo. Já se passa a ter outros tipos de tratamentos, né? A quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia oncológica com esvaziamento linfático. Então, e algumas vezes nem isso se resolve quando já se tem metástase hepática, que é a mais comum, ou algum outro tipo de metástase linfonodal. Então, evitar chegar a esse estágio. O câncer de intestino ele não aparece da noite para o dia, né? Então ele vai ter uma evolução aí de vários anos até se chegar a um câncer terminal, né? Então tem que se ter essa conscientização, e é o motivo aí do Março Azul Marinho. É verdade, é a campanha, né? Campanha de prevenção do câncer do intestino grosso, coloretal. Esse programa que você está ouvindo na FM Padre Cícero, se você quiser ouvir em outro momento, outro dia, quiser indicar para alguém que agora não está ouvindo, está dormindo, tá? Você pode nos contactar ou pode conseguir. Por exemplo, o nosso compadre Tony, que faz o programa O Som do Brasil aqui no domingo à tarde, ele grava e coloca no site dele. O site do Tony é clubesintonia.com. clubesintonia.com tem esse programa gravado. O Tony sempre consegue fazer a gravação. E temos também nossas redes sociais de YouTube. A Gastroclínica Vasconcelos em podcast Dicas de Saúde e podcast Gastroclínica Vasconcelos. Você entra no YouTube, bota podcast, PODCAST, e você vai ter um podcast do Brasil inteiro, aliás, do mundo inteiro. Aí você coloca ou Dicas de Saúde ou então Gastroclínica Vasconcelos, que você vai ter esse programa para ouvir, pelo menos. A live, infelizmente, hoje, mais uma vez, não deu certo. Mas vamos ver se futuramente a gente consegue retomar a nossa live de Facebook e quem sabe um dia até de Instagram. Então vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta, mais perguntas para o Dr. Daniel Landim, médico, endoscopista, cirurgião, Março Azul Marinho, câncer coloretal. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo. Estou aqui com o Carlos Eduardo, o operador de som, para fazer
Mais uma edição do Dicas de Saúde para você viver melhor. Nosso convidado de hoje, Dr. Daniel Landim, ele é especialista em endoscopia digestiva, é também cirurgião geral, é membro titular da SOBED, Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, que tem sua secção Ceará, né? Ele vai já falar sobre a SOBED. E ele é coordenador do Serviço de Endoscopia Digestiva do Hospital Regional do Cariri. E a Covid, né? Nunca mais falei da Covid. Acabou? Acabou não. Acabou não, mas diminuiu, graças a Deus. A gente pode dizer sobre a Covid, primeiro a nível de Juazeiro, né? Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juazeiro do Norte, nós estamos com 10 pessoas em isolamento domiciliar com Covid e nenhuma hospitalizada. Uma semana atrás, tinha uma pessoa hospitalizada e só 3 em isolamento domiciliar. No Juazeiro já morreram 729 pessoas por Covid-19. A nível de Brasil, a média morte dia está em torno de 50. 50 pessoas morrem por dia no Brasil por Covid. E uma média de casos novos por dia em torno de 8.000 casos novos dia. Como eu falei, no Juazeiro, a última morte foi no dia 29 de dezembro. Portanto, já tem 65 dias, mais de 2 meses, que não morre ninguém de Covid-19 no Juazeiro do Norte, graças a Deus. A mesma coisa em relação aos outros municípios do Cariri. Portanto, essa doença, embora tenha diminuído bastante, ela ainda está presente. E se houver descuido, ela pode ainda dar um pico, né? Pode ter uma retomada, devemos ter cuidado. Está assustando mais agora a dengue, né? A dengue está muitos casos, e começando novamente, quando começa a chover, volta, aquela confusão toda. E a novidade é uma vacina nova, né? A outra não deu muito certo, tem uma vacina nova aí. A outra era só para quem já tinha diagnóstico de dengue, e essa tanto faz, já teve ou não teve. Tem uma pergunta para o nosso convidado, Dr. Daniel Landim, por áudio, não é isso, Carlos Eduardo? Vamos ouvir? Bom dia, doutor Pétricos, e a todos os ouvintes que estão na escuta. Minha pergunta é para o médico. Eu sou Marlene, aqui de Barbalha. Eu faço sempre todos os meus exames, mas eu gostaria de saber, porque assim, eu tenho meu intestino muito preso mesmo. E eu nunca fiz esse tipo de exame aí. É necessário eu fazer esse exame aí? Nunca fiz a endoscopia. Eu sou muito acompanhada por Dr. Tribus, né, sobre o câncer de mama, desde os meus 10 anos, que eu me cuido, até hoje com meus 51 anos, sabe? Aí eu gostaria de saber dele, porque se é necessário fazer essa endoscopia, que eu nunca fiz, tenho medo de fazer. Que pena, né? Pronto, doutor Daniel Landim, o que é que acha? Sem a idade fica difícil, né, responder? A dona Marlene, né? Isso. Se a idade da senhora já for acima de 45 anos, já tem indicação de se fazer, dona Marlene. Apesar de que, mesmo se a senhora não tivesse idade, mas com alteração do hábito intestinal, né, que a gente chama, que é a constipação, ela tendo uma alternância com a diarreia, também já é outra indicação de se realizar o exame. Então, acima de 45 anos, já se tem indicação de fazer o exame, e abaixo disso, como a senhora tem esse tipo de sintoma, já tem indicação de se fazer a colonoscopia, sim. É importante, já que a pessoa se cuida, né? E ainda mais existe uma linhagem de tumores e que o de mama tem uma relação com a do intestino, não é isso? Isso, né? Outros tipos de tumores, né? O câncer de mama, de útero, ovário, né? Então, o paciente ele tem que ficar em alerta e também fazer exames de investigação de outros tipos de tumores em outros locais, né? Bom, doutor Daniel Landim, apesar do câncer coloretal, câncer de intestino grosso, ele ser muito mais ambiental, ou seja, adquirido, do que genético, tem essas questões dos parentes de primeiro grau, que parece ser mais frequente de ter,
e que faz com que a gente pense ou numa genética ou de algo que houve uma mutação de gene, mesmo não sendo no nascimento, mas durante o longo a vida, né, da pessoa, que a gente chama de epigenético, né? E eu lembro que houve uma época que tinha uma história de uma mutação do gene Carras, né? Carras alterado, predisposto ao câncer coloretal. Isso parou? Continuam estudando? Encontraram mais informações ou não? É ainda em estudo, né, Dr. Félix? Não existe aquela certeza de que um parente de primeiro grau teve que o paciente vai ter, né? Mas a grande chance, né? Então, as chances aumentam, na verdade. Por isso o motivo da investigação, né? Então, parente de primeiro grau que teve o diagnóstico do câncer intestinal, então tem que se fazer o exame preventivo, né? Outra coisa, o pessoal da nutrição, os nutricionistas e também esse ramo na medicina que começou em UTI, mas hoje é para ajudar as pessoas a perderem peso, começou para engordar o povo. A nutrologia, né? Começou para engordar os pacientes com doenças graves que estavam na UTI com alimentação parenteral, enteral. Mas depois o nutrólogo foi se transformando num médico para ajudar uma pessoa a perder peso. Hoje em dia é mais para isso, né? E eles falam muito de vitaminas e minerais. E chegaram a falar que a vitamina C poderia proteger para não ter câncer coloretal, a vitamina E, o cálcio. Tem algum fundamento? Você já leu alguma coisa sobre isso? Não, é meio controverso ainda, né, Dr. Então são estudos recentes, né? Nada ainda que na medicina a gente considera recente, 20, 30 anos, então nada ainda de algo que seja certeza nesse tipo de prevenção, né, do câncer de intestino. Então o importante mesmo é a pessoa que tem 45 anos e aqueles que têm alguns sintomas ou algum parente que teve câncer de intestino 40 anos ou até 10 anos antes da data que aquele parente teve câncer de intestino, fazer uma colonoscopia, né? Isso mesmo, acima de 45 anos ou 10 anos antes do diagnóstico do parente de primeiro grau. Então, se o pai e a mãe teve um diagnóstico do câncer de intestino com 50 anos, o ideal é fazer a colonoscopia com 40 anos, mesmo sem ter sintomas. Ou então apresentando um daqueles sintomas que a gente sempre reforça, né? Alteração do hábito intestinal, perda de peso, anemia, sangramento nas fezes visíveis, né? Pesquisa de sangue oculto nas fezes presente, uma fraqueza do abdominal de forma sem causa. Então, todos esses sinais e sintomas já têm indicação de se fazer o exame preventivo já. Você fez menção ao tratamento, falou de um tratamento que tem chance de cura quando é descoberta a doença no início, e outros, infelizmente, casos de doença avançada, que se faz quimioterapia, radioterapia, uma série de coisas, e às vezes nem há uma solução, né, do problema. Principalmente quando tem metástase à distância, quando a célula maligna vai para órgãos bem longe do intestino. Mas a cura, a chamada cura que todo mundo sonha com todas as doenças, também com o câncer do intestino, é através da cirurgia, não é isso? Nem sempre, Dr. Pérez. Existe sim a cura do câncer de intestino. Desde que ele seja descoberto na fase inicial, existe a cura. E isso não necessariamente com a cirurgia. Dependendo do grau de invasão do tumor, às vezes o tratamento é feito por endoscopia, né? Pela própria colonoscopia, endoscopicamente. Então, se é um tumor inicial, mas que ele não tem invasão da muscular, que é como que eu posso dizer, que é uma parte da camada do intestino grosso, quando não tem essa invasão, então a gente consegue sim fazer a remoção completa do tumor de forma que o paciente fica curado. Então é um tumor inicial, isso pela colonoscopia. Existem os procedimentos, né, que é a mucosectomia, dissecção do submucosa, a polipectomia. São tipos de procedimentos que a gente faz que consegue sim remover o tumor de forma completa, desde que ele esteja na fase inicial. Muito bem, então vamos
colocar algumas situações assim, específicas. Uma pessoa faz uma colonoscopia, o colonoscopista encontra um pólipo, retira, manda para a biópsia, para o histopatológico, o médico patologista olha no microscópio, aí ele diz que era um adenoma, e esse adenoma foi removido. Ele diz que foi removido com uma margem de segurança, com tecido que não tem o próprio adenoma, e que esse adenoma não tinha nenhuma atipia, não tinha nenhuma displasia. Então esse paciente fez a verdadeira prevenção, não é isso? Isso, o objetivo é esse, né? É se fazer o exame e quando encontrado alguma lesão, algum pólipo, ele que seja removido de forma que o paciente fique tratado, né? Fique curado. Então, já por outro lado, quando é feito um diagnóstico de um tumor avançado, ou seja, ele passa a camada muscular, a camadinha lá do intestino grosso, então fica mais complicado esse tratamento de forma endoscópica, né, pela colonoscopia. Esse paciente ele já parte para outros tipos de tratamentos. Aí vem a quimioterapia, vem a radioterapia, vem a cirurgia oncológica, né? Esvaziamento linfático e aí vai. Lembrando que o tumor avançado, na maioria das vezes, ele já pode ter a metástase, né? Metástase hepática, né? Por fígado, metástase linfonodal. E isso dificulta muito o tratamento, né? Então, já muda muito o prognóstico, já muda muito a qualidade de vida do paciente. E as chances já diminuem bastante a chance de cura, né? É verdade. Então, os dois extremos. Um extremo extremamente é bom. Favorável, que é quando não é ainda câncer e retira, tranquilo. E um outro extremo, quando é um câncer, ainda mais um câncer avançado, que precisa desse tratamento oncológico, clínico e cirúrgico. Quando é possível cirúrgico, às vezes nem é possível, né? Só o tratamento clínico, cuidados paliativos, né? Quando se está bem avançado o tumor, até causando um quadro de obstrução intestinal, que é o paciente para de eliminar fezes, começa a vomitar, tem uma distensão abdominal. Então, na urgência, o paciente ele vai ser submetido a uma cirurgia com uma colostomia, né? Que é colocar a parte do intestinozinho para fora e ficar com a bolsa de colostomia. Então, isso aí já é muito agressivo e não resolve o câncer, né? Isso aí foi uma cirurgia de urgência para tirar ali da obstrução intestinal. Mas lembrando que a parte do câncer, a parte lá do intestino que tem um tumor, não foi removido, né? Então, o paciente é submetido a um procedimento cirúrgico, já vai estar bem debilitado, para depois ir tratar do problema principal, que é o oncológico, né? Que é o tumor, que é o câncer. Então, é bem difícil o tratamento quando se já está numa fase bem avançada, entendeu? Entendo. Pronto. Agora vamos para os casos intermediários. Vamos começar ainda antes do câncer. Fez a retirada do pólipo, mas o patologista diz que a retirada do pólipo não deixou uma segurança, uma margem livre do próprio pólipo. Se o patologista diz isso, a pessoa tem que repetir a colonoscopia para tirar o restante? Ou pode, já que não é o pólipo leva 5 a 10 anos para dar um câncer, pode deixar para um ano depois e repetir? É uma boa pergunta, Dr. Péricles. Vai depender muito do grau do tipo do tipo do pólipo, né? Se ele vai ser um adenoma ou não, né? Existem outros tipos de pólipos, são hiperplásticos, né? Inflamatórios. Então vai depender do tipo de pólipo e do grau de displasia, né? Se é um pólipo com adenoma, com a displasia de alto grau, o que isso quer dizer? Que ele tem grande chance de virar um câncer. Então ele tem que ser removido de forma completa, né? Já ao contrário, se for um pólipo inflamatório, hiperplástico, dá para fazer esse acompanhamento através do exame, né? Fazendo esse acompanhamento pela colonoscopia, de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos, ou até mesmo de 10 em 10 anos, dependendo desse grau de displasia. Muito bem. Aí vamos agora para o outro lado.
mais avançado um pouquinho, mas não muito avançado. É um tumor inicial, que na medicina a gente chama de in situ, né? Porque há uma displasia de alto grau, um adenoma de alto grau, com displasia de alto grau, e nessa situação, qual o melhor? É a própria biópsia fazendo assim para tirar bem direitinho? Ou é esse procedimento que eu sei que você faz, a mucosectomia? Vai depender muito do tamanho e da localização do pólipo. Pólipos pequenos, de menores do que meio centímetro, né, que a gente diz são 5 milímetros, a maioria das vezes eles saem com a pinça de biópsia. Mas já pólipos maiores, entre 5 e 10 e até mesmo acima de 10 milímetros, né, de 1 centímetro, o ideal é que se faça um procedimento que é o chamado mucosectomia, para se conseguir tirar esse pólipo de forma completa, sem ficar nenhuma parte dele, consequentemente evitando que aquele mesmo pólipo ele vire um câncer futuramente. Muito bem. O Dr. Daniel Landim eu conheço, como eu falei, de muitos anos, foi nosso aluno na Estácio FMJ, e o pai dele, um grande amigo que a gente perdeu há alguns anos, o Dr. José Landim Júnior. O Dr. Júnior foi endoscopista da minha clínica, muitos anos, um grande amigo, pioneiro na endoscopia digestiva alta no nosso Cariri, e grande incentivador seu, né, para ser também um endoscopista. Como foi sua convivência, primeiro como filho, depois como colega, fazendo às vezes procedimento no mesmo local do seu pai? Isso, foi, tudo começou com ele, né, então eu vi desde antes mesmo de entrar na faculdade que aquilo ali já me chamava a atenção o que ele fazia, entendeu? Então já entrei na faculdade com aquele objetivo de um dia poder fazer o que eu vi durante a minha vida, e foi isso que eu segui. Gosto muito da endoscopia, faço por prazer, e devo tudo a ele, ao meu pai. O endoscopista, ele é um médico que não é só um cirurgião que faz endoscopia ou um gastro que faz uma endoscopia. Às vezes o endoscopista, ele é só endoscopista e não faz só endoscopia e colonoscopia. Faz diversas endoscopias. Você é uma das pessoas aqui no Cariri, você, o Dr. Igor Luna, o Dr. João Paulo, que faz diversas endoscopias. Como é essa formação para chegar a ser um especialista em endoscopia? Dentro da área da endoscopia, né, existe uma formação de no mínimo 2 anos, né, de residência médica. Precisa-se de um pré-requisito, ou cirurgia geral, ou clínica, ou gastroenterologia, para se fazer endoscopia. E dentro da endoscopia aí existe subespecialidades da própria endoscopia, né? Aí vem a colonoscopia, vem a endoscopia pediátrica, vem a CPRE, vem a cápsula endoscópica. Então são vários procedimentos dentro da endoscopia. Interessante. Essa CPRE que você falou é um exame que, vamos dizer assim, pode tirar pedras, cálculos de vesícula que escorregou para um canal chamado colédoco, né? E a pessoa fica toda amarelo, uma confusão, né? E esse exame pode tirar, né? Isso, são cálculos do colédoco, né? São pedrinhas ali no canal do fígado, como o pessoal costuma falar. E com esse exame, através dele, a gente consegue remover essas pedras do canal do fígado, né? E também é possível fazer outros procedimentos, né? Por CPRE, como biópsia. Biópsia, tumores da via biliar, a gente consegue passar alguma prótese, né, para drenagem. Então é um procedimento bem avançado dentro da endoscopia. Faz no Hospital Regional do Cariri e faz em pelo menos 2 clínicas aqui no Cariri, esse CPRE, não é isso? Isso, é um procedimento de ambiente hospitalar, né? Então faz sim no Hospital Regional, faz no Hospital da Unimed, e Hospital São Camilo, no Crato, Hospital São Raimundo. Acho que são esses que têm a disponibilidade para se fazer esse exame.
A endoscopia, assim como a colonoscopia, ela deixou de ser só um exame para descobrir doença, diagnóstico, que é a função principal, mas passou a ser também para procedimentos cirúrgicos, né? Vocês podem fazer algum procedimento por endoscopia alta e por endoscopia baixa, né? Vem avançando muito, né, a parte da endoscopia. Então, no início de tudo, quando se chegou à endoscopia no Brasil, era somente a endoscopia diagnóstica, né? Então, fazia-se a biópsia no máximo ali. Mas então, com o avanço, veio a parte terapêutica, né? Então, muitas patologias a gente consegue tratar somente pela endoscopia, sem precisar de cirurgia, né? Legal, muito importante, porque vamos dizer assim, a invasão de uma cirurgia aberta, ou mesmo laparoscópica, que é minimamente invasiva, ainda é maior do que um procedimento cirúrgico por via endoscópica, né? Sim, é incomparável, né? O tratamento pela endoscopia, no mesmo dia do procedimento, o paciente vai para casa sem corte, né? Tudo é feito pela via endoscópica, né? Então, a recuperação é incomparável. A cirurgia tem todas aquelas complicações pós-operatório, né? Risco de fístula, risco de sangramento, de deiscências, né? Então, é bem mais vantajoso aí o tratamento endoscópico, quando se possível, né? Legal. Então, hoje o tema é câncer coloretal, câncer do intestino grosso. A campanha é Março Azul Marinho, de prevenção do câncer do intestino grosso. E também outra campanha a nível de espiritualidade é a campanha da fraternidade. Fraternidade e fome, dai-lhes vós mesmo de comer, Mateus capítulo 14, versículo 16. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais perguntas para o nosso convidado, Dr. Daniel Landim, que é médico endoscopista e médico cirurgião geral. Dicas de saúde. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Estou com o Dr. Daniel Landim. Ele é médico endoscopista e cirurgião. E ele veio falar sobre esse Março Azul Marinho, que é a conscientização, a prevenção do câncer coloretal, câncer de intestino grosso. As queixas do intestino grosso, Dr. Daniel Landim, são muito frequentes. Quase todo mundo já teve diarreia, muita gente tem constipação. Parece que o que preocupa mais é quando muda, né? Se uma pessoa sempre teve as fezes mole, outro sempre teve dificuldade para defecar, geralmente não é nada grave. Agora, quando é de um jeito e fica bem diferente, precisa ser examinado. Aí entra o exame, né? A colonoscopia, para olhar se tem alguma coisa diferente nesse intestino, né? E não dizer que, foi uma comida. Se for uma comida já era para estar bom e continua ruim, né? Isso, a diarreia aguda, né, que é aquela diarreia autolimitada de 3, 5 dias, que pode até persistir até 21 dias, né? Então é uma diarreia menos preocupante, na maioria das vezes está associada ao tipo de alimentação, né? Mas quando é uma diarreia crônica, uma diarreia que passa de 30 dias e ela está ali de forma persistente, aí já começa a chamar a atenção e daí já tem sim indicação de se fazer o exame, né, a colonoscopia. E quando muda, né? A pessoa tem vamos dizer assim, umas fezes normais, até mais para amolecido, e de repente, cadê? Fica 2, 3, 4, 5 dias sem fazer, e antes não tinha esse problema. Isso, quando muda, né? Quando tem essa alternância aí no padrão das fezes, né? Então tem a constipação, que é a prisão de ventre, alternando com a diarreia, aí vem a constipação novamente, alterna com a diarreia, então aí também é outro ponto que chama a atenção e tem que sim fazer o exame, né? Aí outra coisa também frequente é o sangue, né? O sangue nas fezes, na maioria das vezes é hemorroida, mas às vezes é algo mais grave, né? Principalmente pessoas de mais idade, pode ter divertículos que sangra, pode ter doença inflamatória intestinal que também pode sangrar, né? Isso, além do risco de tumores.
Nem sempre o sangramento é tumor, né? É câncer, né? Na maioria das vezes é doenças hemorroidárias, são as hemorroidas, mas existem sim outras causas de sangramentos, né? Tem os divertículos, eles podem sangrar, as angiodisplasias, né? São alterações vasculares do intestino que podem apresentar algum sangramento. Então a neoplasia ela fica como a terceira causa de sangramento aí no intestino grosso, mas tem que ser investigado, né? Você tem que, mesmo sendo outra causa, tem que sim fazer a prevenção para se descobrir qual é o principal motivo do sangramento, né? Quando a pessoa retorna com o resultado da colonoscopia para me mostrar, eu tenho a curiosidade de perguntar o que é que achou do exame. Aí as pessoas dizem assim, a colonoscopia? Eu nem vi. Não sei o que fizeram lá, que eu dei um cochilo e quando acordei já estava terminando. Agora, na véspera, o preparo foi horrível. Por que é que falam tão mal desse preparo? Como é esse preparo para fazer esse exame, colonoscopia? A colonoscopia, ela realmente vem avançando muito na parte da anestesia, né? Então, com medicamentos novos, sedativos, né? Com analgésicos potentes. Então, o paciente ele faz o exame e não sente nenhum desconforto, não sente nenhuma dor. Porém, no dia anterior tem que se começar a fazer um preparo do intestino, né? Então, infelizmente, para a gente conseguir fazer o exame de forma adequada, de forma detalhada, precisa-se estar bem limpo o intestino. Então, é um exame que tem que se fazer esse preparo, né? Tem que se tomar o manitol, tem que se tomar alguns laxantes, beber muita água. E alguns pacientes, eles relatam esse desconforto durante o preparo, né, do exame. Mas é um preparo que... doutor, há muita dúvida, né? Eu não vou fazer o preparo, existe outra forma? Infelizmente não, né? Tem que se fazer o preparo do exame para a gente conseguir fazer o exame de forma completa, né? Outros pacientes, ou por ser muito idoso, ou por ter alguma doença debilitante, estar fraquinho, há um receio. O colonoscopista pede uma avaliação, né, cardiovascular para fazer uma colonoscopia. Se não pode fazer uma colonoscopia por algum motivo, o que fazer então? Existe algum exame que pode substituir ou não? Existem os exames de imagem, né, doutor Pérez? Não substitui a colonoscopia, mas já ajuda bastante, né? Então, a grande dificuldade é quando se encontra algo no exame de imagem que aí não se consegue fazer a biópsia, né? Então, existe esse obstáculo, né, de não conseguir fazer a biópsia por outro exame sem ser a colonoscopia. Ou então uma videolaparoscopia, né, quando é algo assim que realmente precisa de uma biópsia, né, um tumor invasivo que já tem infiltração da parede completa do intestino. Então, às vezes consegue sim fazer uma videolaparoscopia com biópsia, né? São casos atípicos, né? Então, assim, a gente não pode dizer que todos serão assim, né? E quando está fazendo, aí há uma dificuldade técnica e não vai até o final do exame, vê só um pedaço do intestino grosso, não vê todo. Aí também tem que fazer exame de imagem depois? Sempre eu oriento, sabe? Sempre eu sugiro fazer um exame de imagem para complementar. E caso nesse exame de imagem venha algo realmente que mostre alteração naquela parte do intestino que não foi avaliado, eu ainda sugiro fazer a nova tentativa de um novo exame. Você não consegue passar o aparelho devido à angulação naquele determinado segmento do intestino, e numa segunda tentativa você consegue sim passar. Isso acontece muito em pacientes que já foram várias vezes operados, né? Então tem muitas aderências, muitas bridas, e isso dificulta muito na técnica da realização do exame de forma completa. Algumas pessoas têm receio de fazer porque escutou que no passado alguém teve uma perfuração intestinal no exame colonoscopia. Isso, além de ser raro, geralmente está condicionado a alguma doença que a pessoa já tem, né? Que torna o intestino mais frágil, né?
Isso, quando se tem alguma doença inflamatória intestinal, principalmente, quando tem muita cirurgia prévia, né, com muitas bridas, muitas aderências, tudo isso facilita uma perfuração. É uma complicação do procedimento, é um risco inerente, mas sabe-se que é raro de acontecer e todo procedimento dentro da medicina existem sim os riscos. Tem que se colocar na balança o risco de ficar sem fazer o exame ou então o risco de ter alguma complicação, né? Algumas pessoas dizem assim, não, eu não quero fazer colonoscopia, peça um ultrassom. A ultrassom, a própria tomografia, a ressonância, elas têm uma certa dificuldade de ver lesões pequenas em órgãos assim, cheios de gases, órgãos ocos, como o intestino, né? Não vê. O exame de imagem, ele não consegue identificar algumas lesões que a colonoscopia consegue, né? E como eu falei agora há pouco, além disso, a realização de biópsias, né? Que é muito importante, você tirar aquele material e mandar para o patologista, para o laboratório. O que se não consegue pelo exame de imagem, né? Pelo ultrassom, pela tomografia, pela ressonância, e aí vai. Então, assim, o exame, um exame, ele não substitui o outro, né? Eles se complementam, né? Mas assim, para avaliação do intestino, aí tem que ser realmente a colonoscopia. Há alguns anos chegou no Brasil um exame de fezes, parece uma coisa boba e não é, um exame chamado calprotectina fecal. Quando ele dá muito alto, há uma suspeita de uma doença inflamatória, né, intestinal, como doença de Crohn, retocolite. Ele também sobe no câncer coloretal ou não? Mas a doença inflamatória está mais relacionada com câncer. Então, consequentemente, esses pacientes têm a predisposição de desenvolver alguma lesão. Por isso tem que ficar em vigilância, né? Então tem que fazer essa investigação. Assim como a calprotectina, existem os marcadores tumorais, né? O CEA principalmente. Então, não é específico ali do câncer de intestino, Ou seja, não exclui fazer colonoscopia em quem tem doença inflamatória intestinal periodicamente. Não confiar só na calprotectina e no CEA, Não né? confiar, né? Os pacientes que têm doença inflamatória, eles têm a predisposição de desenvolver o câncer, né? Mais do que na população geral. E principalmente esses que têm algum marcador tumoral alterado, né? Principalmente o CEA. Muito bem. Em relação à alimentação, que é a principal causa, né? Um pouco a idade, a idade, em primeiro lugar, aí um pouco a genética, um pouco a obesidade, o sedentarismo, a dieta pobre em fibras, a questão de fumar, etc., beber muito, mas em termos de alimentação mesmo, esses alimentos processados, que você teria a mais para acrescentar? Nunca comer ou comer com moderação, colocar outros alimentos para compensar esses? Que falar de uma alimentação saudável para diminuir o risco de um câncer de intestino grosso? A gente sabe que o ideal é nunca, né, Topérix, mas é uma palavra difícil, muito forte, né? Então é muito difícil você convencer o paciente a nunca comer determinado alimento. Então, de forma moderada, tudo de forma moderada, eu acho que com bom senso, né? Então, se consegue. Então, aí os frutas, verduras, legumes, né? Cereais integrais, e alguns leguminosos também. Então, junto com a atividade física, diminuir a ingesta da bebida alcoólica e evitar o tabagismo já é um bom início já. Então agora vamos ouvir outra ouvinte fazer pergunta em áudio. Vamos ouvir. Bom dia. Gostaria de fazer uma pergunta ou para o Dr. Pérez ou para o entrevistado. Porque eu fiz uma endoscopia o ano passado, deu pólipo no intestino. Aí o médico não retirou porque disse que estava muito pequenininho, mas precisava de acompanhamento. Aí esse ano eu repeti, ele disse que o pólipo não existia mais, que não estava mais lá. Na opinião de vocês, esses pólipos do intestino, eles vão e vêm? O pólipo no estômago pode virar câncer? O pólipo do intestino, ele pode acontecer sim dele desaparecer, desde que seja um pólipo inflamatório.
O pólipo inflamatório, quando você trata a inflamação, né, quando está relacionado principalmente a doenças inflamatórias, doenças de Crohn e retocolite, são os pseudopólipos que a gente chama, são os pólipos falsos. Então eles podem sim desaparecer. Lembrando que na maioria das vezes são pólipos adenomatosos, né, são pólipos benignos, porém esses sim, eles não desaparecem, entendeu? Então, assim, de forma mais coerente e correta, o ideal é fazer um novo exame, né, dependendo de quanto tempo que tenha sido realizado a última vez, e estar sempre em vigilância, né, porque outros pólipos, sim, eles podem aparecer. E em relação aos pólipos do estômago, parece que tem uma semelhança, né? Ou seja, os inflamatórios podem também desaparecer, tratando, por exemplo, o H. pylori, né? E os adenoma aí não, aí é bom retirar mesmo sendo no estômago, não é isso? Sim, os adenomos de uma forma geral eles têm que ser ressecados, né? Então tanto na parte gástrica, tanto no estômago como na parte intestinal. Retirados, E os inflamatórios, esses pequenininhos que o médico disse, a princípio, ele fez uma biópsia, né? Aí ele disse que é inflamatório, aí não precisa tirar. Agora, se ele não fez a biópsia, ele deveria ter tirado, né? Mas geralmente os médicos fazem biópsia do estômago. Aí quando é inflamatório, no resultado da biópsia, vai acompanhando, né? Vai seguindo. Até porque às vezes são tantos que a pessoa não vai passar o resto da vida tirando essas bolinhas, né? Acontece quando é um pólipo inflamatório, mas é um pólipo grande, ou um pólipo sangrante, né? Aí não, aí tem a indicação de se retirar, né? Por questão de alguma intercorrência, né? De algum sangramento futuro, dependendo do tamanho, ele pode causar até uma obstrução pilórica, uma obstrução duodenal, ou até mesmo na região do intestino ele pode causar uma obstrução intestinal, né? Aí não, aí tem que ser ressecado, né? Tem que ser retirado. Muito bem. Tem outro áudio? Vamos ouvir, Carlos Eduardo? Bom dia, doutor Pérez. Bom dia, doutor. Eu quero fazer uma pergunta, porque eu tenho uma filha que está com esse problema. Ela começou assim, ela não tem diarreia, ela não vomita, mas começou a botar sangue pelo reto. Aqui é Silvina Fausto Araújo. Deixa eu perguntar. Quanto é que o doutor cobra lá a microscopia que ela tem que fazer, mas eu quero saber, para ele me dizer quanto é o preço desse exame, de que ele está falando aí, da microscopia. E bom dia para toda aí da Raida Padre Cícero. Eu sou uma amiga da Raida e bom dia para todos. Eu quero que ele me responda, porque eu estou muito preocupada com ela. Oi, dona Silvinha, realmente o sangramento, ele é um sinal de alerta, né, para o câncer de intestino, como a gente já falou aqui anteriormente. Tem que sim fazer o exame, a colonoscopia, né? Eu posso passar o contato da clínica. Sim. Esse exame é realizado no Crato, no 3521-1865, e realizado... Como é o número? 3521-1865. E na Endoclinic 3511-1800, aqui no Juazeiro. Então, tem que ser realizado de forma, não de forma urgente, mas o quanto antes melhor, para se ter um diagnóstico mais cedo e conseguir um tratamento adequado. É muito importante, viu, dona Silvina? Não deixar a sua filha com esses problemas sem resolver. Tem que ser resolvido. Ninguém guarda doença, né? Não guarda mesmo, porque a doença avança sem tratamento. Então, nesse março azul marinho, formações importantes de um câncer que está aumentando no mundo todo. No entanto, ele tem uma prevenção, ou tem uma descoberta quando ele está no início, que pode gerar possibilidade maior de cura do que quando pega no estágio avançado. Eu costumo dizer para os alunos lá da faculdade que eu tenho muitos pacientes, inclusive familiares, que tiveram câncer de estômago e vêm se consultar comigo muitos anos depois, câncer de intestino, e vêm para a clínica, faz acompanhamento.
mas eu não tenho nenhum com câncer de esôfago, com câncer de pâncreas, não tenho nenhum, infelizmente. Ou seja, tem câncer que é difícil, né, você descobrir quando o descobre, está muito avançado, né? Isso. São os tipos de tumores malignos que são mais agressivos, né? O tumor de pâncreas, o tumor de ovário e o tumor esofágico são considerados tumores bem agressivos. Diferente do intestino, né? Apesar do intestino ele ser muito frequente, né? Muito mais comum do que todos esses outros, mas ele parece ser menos agressivo do que certos tumores. Esse tratamento, além da cirurgia e também a cirurgia, em relação a SUS, Sistema Único de Saúde, aqui no Cariri, é só no Hospital São Vicente de Paulo ou tem outros hospitais que faz cirurgia e alguma quimioterapia? Eu acredito que é pelo SUS somente no São Vicente, em Barbalha. São Vicente de Paulo, Barbalha. Agora, o diagnóstico é onde se faz colonoscopia, não é isso? Isso, onde se faz, pelo SUS, a Policlínica de Barbalha e a Policlínica do Crato. Exato. Em relação à periodicidade, por exemplo, uma pessoa faz o exame direitinho como você falou, porque completou 45 anos, praticamente não sente nada ou quase nada, e o exame deu normal. Precisa fazer outra colonoscopia nesse exame que não deu nada, deu normal, quando? Em quanto tempo depois? A gente orienta a fazer de 5 em 5 anos, mas isso é relativo, né? Então, se tem algum parente de primeiro grau ou apresenta algum desses sintomas que a gente já comentou nesse intervalo de tempo, aí não, a gente considera a antecipação do exame. Exato. Quando é câncer, aí parte para o tratamento oncológico. Vai ser seguido, vai ser orientado pelo oncologista clínico e muitas vezes oncologia cirúrgica também. Agora, quando não é câncer, quando é só o pólipo, adenoma foi retirado, também 5 anos ou um pouco antes tem que repetir a colonoscopia? Isso, aí é variável, vai depender muito do tamanho do pólipo, da localização do pólipo no intestino e do tipo de pólipo, né? Se ele vai ser um adenoma ou não, o grau de displasia, a localização do pólipo e o tamanho. Isso pode variar de 3 a 10 anos, né, do exame. Interessante que se descobre um pólipo desse, nem sempre é ele a causa daquela constipação, daquela diarreia, daquele sangue. Às vezes é a causa, mas às vezes não é. Então esse paciente deve continuar investigando qual o motivo do sangue, qual o motivo da diarreia, da constipação. Isso, na maioria das vezes a gente orienta entre 2, 3 e 5 anos para se fazer uma nova colonoscopia, desde que seja retirado o pólipo. Né? E é isso, o pólipo, quando ele é retirado, o paciente ele sempre se queixa: doutor, não melhorei da dor, não melhorei do sangramento, não melhorei da diarreia. O pólipo ele não vai causar dor, ele não vai causar o sangramento, dependendo do tamanho, né? E também não vai causar diarreia. E daí sim, aí tem que ser investigado outra causa, né? Pode ser uma intolerância a algum carboidrato. Isso, divertículos, né? Pode ser sistema nervoso abalado, dando um intestino irritável, né? Aí tem várias intolerâncias, né? Tem os divertículos que eles podem... Né? Doença diverticular, né? Várias coisas. Parasitose intestinal, né? Que não acabou no mundo, ainda tem. Agora, uma senhora, não sei se é um senhor ou uma senhora de 65 anos, ela tem 63 quilos, faz academia, faz corrida, faz caminhada, e ela quer saber se tem algum problema fazer todos esses exercícios na idade dela. Não tem. O exercício físico, quanto mais melhor, independente da idade, né? Parabéns, viu? Parabéns. Se todo mundo fosse como a senhora, o povo adoeceria menos e viveria muito mais e viveria com mais qualidade de vida, né? O ser humano tem que se exercitar, né? Sim, o exercício físico tem que fazer parte do nosso dia a dia, né? Exato. Nós viemos pro mundo para se movimentar, não foi para ficar dormindo, não foi para ficar deitado o dia todo. Doutor Daniel Landim, esse março azul marinho, e eu queria que você também falasse um pouquinho dessa Sociedade Brasileira de Endoscopia que você faz parte. Como é que funciona? É a SOBED, né? A Sociedade Brasileira de Endoscopia, que tem a filial em Fortaleza. Estou fazendo parte agora
dessa diretoria, desses dois anos, 2023 e 2024, e um dos objetivos realmente é conscientizar a população, é trazer para o Cariri, para a região da gente, mais congressos, mais palestras, mais apresentações, e enriquecer aqui a nossa região, que a cada dia vem crescendo na medicina. Que bom, né? Que bom que a gente não só faz a nossa parte, como tem um suporte, né, de apoio, né, de colegas que se reúnem no Brasil todo, no Ceará, né, fazem congressos, reuniões, presencial ou online, e dão esse suporte, né? Muito bom esse apoio. Então, resta agradecer você e dizer que eu conto com você para sempre que tiver um tema nessas questões, né, de intestino, mesmo de estômago, de endoscopia, para vir aqui passar essas informações tão importantes para os ouvintes. Tranquilo, Dr. Péricles, eu que agradeço ao senhor, né? Sempre foi um grande amigo aí do meu pai, e sou grato por isso. Então agradeço de coração mesmo de ser seu amigo, de estar aqui, né? E quero mandar só um agradecimento para minha família, para minha esposa, tá em casa ouvindo, tá com minha filhinha e meu filho, meu tio Marcondes, que tá fazendo a caminhadinha dele, mas com certeza ele tá ouvindo aí na rádio. Marcondes. Tá ouvindo aí, fazendo a caminhadinha com o rádio ali no ouvido, tá fazendo atividade física diária. Minha tia Tânia também, que tá ouvindo aí, nos prestigiando. É o amigo Dr. Roberto por ter aberto um espaço aqui no Juazeiro para mim, trabalhar na endoclínica. Então, só gratidão mesmo. Estou à disposição. Trabalho aqui no Juazeiro e no Crato. Juazeiro é endoclínica, no Crato Doutor Gesteira e o hospital, né? São no Raimundo. Crato, na Antônio Gesteira, no Hospital São Raimundo, na Policlínica no Crato e o Hospital Regional do Cariri. Muito bem, muitos lugares prestando serviço, você que é jovem e tem uma formação excelente. São Paulo, não foi? São Paulo. Isso, graças a Deus, seu pai lhe deu toda a possibilidade de você desenvolver seus estudos e você respondeu sendo um ótimo, maravilhoso profissional dessa área. Obrigado também, nosso amigo Carlos Eduardo, e você, ouvinte, que vão ficar todos agora com a missa, né, transmitida aqui na rádio. Quero agradecer a audiência de vocês. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui para mais um programa Dicas de Saúde. Um abraço, uma boa semana para todos.